Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, me sinto muito honrada Nós que estamos. de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha caminhada com vocês, um pouquinho dos conhecimentos que a gente vai acumulando, né, nessa trajetória evolutiva. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as danças circulares sagradas, sobre o Eneagrama e sobre os cursos de Magnified Healing, mas sempre na perspectiva de que todas as terapias holísticas, elas têm um único objetivo: ajudar o ser humano a trilhar o caminho de volta para casa. O que seria o trilhar o caminho de volta para casa? É o mergulho interior, é encontrar a si mesmo, é descobrir dentro de si esse potencial de vida interno que está ali escondidinho e sufocado pelas inúmeras bagagens, né? Pelas inúmeras crenças e padrões limitantes que o mundo foi nos impondo. Isso a gente vai ver com bastante detalhe depois, como a gente pode trabalhar essas questões na perspectiva do Eneagrama, como esses mistérios da psique humana vão se desvelando, né? Vão se revelando através desse sistema holístico de cura maravilhoso. E então a gente vai hoje conversar nesse sentido, de trazer uma reflexão para as pessoas, de realmente buscar o que é essencial na sua caminhada, o que realmente importa na sua vida. Quem é você? E qual é o seu papel no mundo? Primeiramente, Fátima, o que é a dança circular? A dança circular é algo milenar. Ela é uma tradição dos povos antigos que buscavam, através da dança, a conexão com algo maior. Eles traziam no seu íntimo essa certeza de que havia uma força maior que movimentava as forças da natureza, que influenciavam também nas suas emoções, nos seus sentimentos, e eles sempre dançavam na busca dessa conexão com essa força maior. E através da dança, a dança era um ritual para eles, um ritual diário de celebração. Celebrar a vida, a colheita, a morte, o nascimento, e todas as situações que o cotidiano trazia para eles. Então, a dança era uma forma de reverenciar o sagrado dentro deles. Então, essas danças na roda, no círculo, né? Porque antes, nos primórdios, os povos primitivos, né? Não falavam em danças circulares sagradas, né? Elas surgiram, depois a gente vai contar, o criador das danças circulares, desse termo, né? Danças circulares sagradas. Então, esse homem primitivo, ele já tinha essa necessidade de reverenciar o sagrado, e eles sentiam que, através dos movimentos das danças, eles vivenciavam uma espécie de transe, de êxtase. Por quê? Porque eles faziam a conexão com aquilo que eles tinham de mais profundo dentro deles. Então, nesse movimento do dançar em círculo, eles uniam as forças do cosmos e da Terra dentro deles. Então, eles experienciavam esse êxtase, essa alegria, esse bem-estar em todas as situações que eles faziam a dança em círculo. Essas danças, elas sobreviveram aí até o século XVIII. A partir do século XVIII, foram surgindo as danças de salão, as danças na Europa, né, os bailes, depois danças folclóricas também. Mas o Bernard Voisin, que foi
o criador das danças circulares sagradas, ele teve uma importância primordial nesse processo, porque ele resgatou esse caráter do sagrado da dança. Ele, desde a infância, sempre teve contato com a dança, porque a sua família, nas festas, eles gostavam de dançar, e ele era um bailarino, coreógrafo alemão, e ele era uma pessoa assim extraordinária, porque ele ensinava filosofia, ele estudava astrologia, ele buscava ele tinha sempre essa necessidade de buscar o sagrado nas pessoas, e em tudo que ele fazia, resgatar isso através da dança. Todo o foco que ele tinha no dançar era expressar a alegria, expressar o que vem da alma, a tua pureza. Então, num determinado momento da vida dele, ele se interessou por pesquisar essas danças em círculo. E aí, ele foi convidado em 1976 para visitar a comunidade de Findorp, na Escócia, no norte da Escócia. E então lá ele conheceu essa fundação e se encantou. E encontrou lá pessoas dispostas a participar desse trabalho de resgatar o sagrado através das danças circulares. Eu diria que o Bernard Voisin, ele trouxe as danças circulares de volta, ele deu a ela a identidade que ela tem, que é resgatar o sagrado no ser humano. Então, ele começou a desenvolver várias coreografias e trazer e resgatar, né, esse sagrado dentro de todas as pessoas que participavam. As pessoas se curavam, as pessoas se sentiam mais felizes. E por quê? Porque quando você faz uma dança circular, você está movendo, em qualquer dança que você faça, você não está movendo só o seu corpo no tempo e no espaço. Você está movimentando as suas energias, as suas emoções. Você está... O ponto alto de uma dança circular é quando você está entregue à dança, sem controle, simplesmente permitindo que a energia flua e te conduza com a leveza que precisa, porque ela exige movimentos delicados, leves, de entrega total. Então você se sente uma unidade com o cosmos. Você integra o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Aí você sai da dualidade. Você entra no fluxo da energia cósmica universal. Isso cura, porque você faz a conexão com o teu poder de vida, com o teu potencial de vida interior, com o teu poder de cura. Quando o teu ser desperta, você pode se curar. Ele te cura, ele cura a tua vida, ele cura as tuas dores da alma, porque você sabe que existe algo maior e que isso está dentro de você. Então as danças circulares, elas têm esse poder de trazer leveza, liberdade, essa conexão entre o cosmos e a Terra, porque no dançar também com essas pessoas, nessa comunidade, ele mostrava a importância, e é o que os povos primitivos também faziam, resgatar a conexão com a Mãe Terra. O dançar, o tocar o solo da Terra, conectar-se com ela e ao mesmo tempo expandir a tua consciência e o teu campo energético de modo que você possa
atravessar as fronteiras do tempo e do espaço e se mover com essa liberdade e entrega. Será que eu vou errar? Será que eu vou acertar? Ah, meu Deus, se eu errar, o outro vai me julgar? Não. E as danças circulares, elas fazem isso. Quando a gente ensina uma dança circular, as pessoas ficam preocupadas se elas vão acertar, se elas vão errar. Então, a primeira vivência que eu faço com as danças circulares, como foi a sua percepção dos seus movimentos? Como é que você se percebeu em relação ao outro, o outro em relação a você? Qual é o problema de errar? As danças já nos pegam por aí, porque a gente já fica preocupado. Se eu errar, o que o outro vai pensar? O outro vai me julgar? Não, eu não posso errar, senão vou estragar a roda. Eu não posso errar, porque senão as pessoas já não vão mais me querer aqui. Eu já não vou fazer mais parte do circo. Só que nas danças circulares não existem isso. O movimento delas te mostra exatamente o contrário, que você é parte. A roda, ela traz a ideia da unidade, né? O círculo, ele nos une. Ele faz com que a gente sinta-se parte de algo maior, né? E faz também com que a gente conecte céu e terra, né, dentro de nós, expandindo essa nossa luz. Então nós levamos o nosso amor, a nossa energia para a Mãe Terra, e a Terra, com seu espírito divino, ela também, com sua dança circular, ela devolve essa energia que emana de nós para o cosmos. Então nós nos tornamos únicos. É algo maravilhoso que te traz assim uma sensação indescritível. É assim muito difícil definir com palavras, né, tudo que você sente durante uma dança circular, porque é um movimento de entrega, de leveza e de confiança. É isso. Foi muito maravilhoso. Qual é a maior mudança que a dança provocou em você? Então, eu coloquei para você naquela minha história, né? O primeiro contato que eu tive com as danças circulares foi nesse curso de socioterapia. E então, assim, nesse contexto, ali eu ainda não conhecia a história do Bernard Voisin. Eu passei a conhecer depois quando eu fiz cursos de danças circulares com a Unipaz. Então, eu passei a conhecer mais o histórico, né? E essa riqueza toda que a gente comentou agora, que é só um pedacinho, é claro, muito mais. Mas ali, naquele contexto do curso de socioterapia, eu aprendi as danças circulares. E uma coisa muito interessante ali é que a forma como eu aprendi as danças foi muito importante. Por quê? Porque cada dança daquelas tem um objetivo. Por exemplo, elas vão representar a tua caminhada no mundo. Você vai compreender os passos para a direita, o passo para a esquerda, por que você vai ao centro. Então, não é só ficar dançando em roda, agora eu vou para a direita, depois eu vou para a esquerda, depois... Mas por quê? Qual é o significado nisso? Então, quando você faz os movimentos para a direita, representam a tua caminhada no mundo, né? Depois você faz o movimento para a esquerda, significa os aparentes retrocessos. Mas eu caminho no mundo, eu vivencio os conflitos, as dificuldades, os aparentes retrocessos, quando eu passo, mas eu vou ao centro do círculo, porque quando eu vou ao centro do círculo, eu me reconecto com a fonte. E ao dançar esquerda, direita, centro, eu estou unindo hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E ocorre nesse processo de entrega e de leveza, né, toda uma movimentação bioquímica dentro de nós. Quando eu falo que o dançar movimenta não só os nossos corpos no tempo e no espaço, mas as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós temos
de mais puro, de mais grandioso dentro de nós, essa conexão, essa certeza que nós somos parte da Terra, parte desse universo imenso, desses multiversos, dessa grandeza que Deus nos oferece, e a gente fica só com uma coisinha. A gente não tem noção de quão grandioso é, né, esse poder interior que nós temos. Então, quando a gente se entrega à dança, isso dispara esse processo bioquímico dentro de nós. As conversas dos neurônios serão outras. Eu posso, eu sou leveza, né? Eu sou luz, eu sou a conexão da Terra com o universo, eu consigo. Eu não preciso ficar no controle, eu só preciso permitir que a energia me conduza e aceitar e entregar, confiando que no universo tudo está na mais perfeita ordem, mesmo quando a gente pensa que o caos se instalou, está tudo certo. Então, isso é o que traz a cura. Depois que eu participei desse curso de formação em todos os seus estágios, eu levei isso para o meu trabalho com as danças circulares. Então, eu não só dançava com as pessoas, eu explicava para elas que aquilo tinha um propósito, eu explicava para elas todo esse processo, qual é o objetivo de nós estarmos ali. Nós fazíamos uma meditação depois das danças, aquietávamos, né, a nossa mente e procurávamos ficar em contato com toda aquela energia de amor, com aquela energia de entrega, de confiança e de conexão entre céu e terra que a gente gerou aqui no nosso coração. E era muito bonito esse movimento de entrega. Então, eu pude vivenciar esse processo quando implantei o Programa de Saúde e Bem-Estar dos Servidores, na Secretaria Municipal de Educação. A gente levava para as escolas as danças circulares, fazia vivências com elas, as pessoas gostavam, os professores se sentiam acolhidos, cuidados, né? Se sentiam que havia um momento em que eles podiam também receber o cuidado, de alguém olhar para eles, de ser tocado, de ser abraçado. Isso é muito importante. E também no projeto que eu fiz das danças circulares, num trabalho voluntário dentro da escola onde eu trabalhava, lá na comunidade de Coqueiros, foi um trabalho muito bonito. E em muitas situações da minha vida, onde eu vivi momentos de muita dor, onde você tem que superar e transcender a tua condição humana, e por isso eu me tornei a mulher forte que eu sou hoje. A dança me deu a sustentação que eu precisava. Ela me trouxe a alegria interior, a leveza e a certeza de que há algo muito maior do que o mundo pode nos trazer. Então, isso, você dá o salto quântico e vira a chave. Eu sou mais do que isso. Muito mais. Muito mais. A gente é mais do que tudo isso que está aí. Fátima, o que é o Enneagrama espiritual? Eu falo espiritual ou Enneagrama só? Então, vamos partir vamos trazer assim, primeiramente, o conceito, o que nós teríamos, como nós poderíamos definir o Enneagrama da atualidade. Depois a gente vai trazendo as origens e como ele chegou a esse sistema holístico que ele é hoje. Então, nós poderíamos definir o Enneagrama da atualidade como um sistema holístico de cura que permite desvendar os mistérios da psique humana. E ele é um instrumento muito precioso e de grande valor, porque o Enneagrama da atualidade, ele une os ensinamentos da antiguidade, os ensinamentos
esotéricos com a tradição milenar, né, desses ensinamentos esotéricos, dessa sabedoria dos povos antigos, com a psicologia moderna, com a psicologia transpessoal. O Eneagrama como nós temos hoje, ele é uma articulação entre esses dois mundos. E por isso ele é um sistema holístico de cura assim, maravilhoso e grandioso. Por quê? Porque ele tem como foco fazer com que o indivíduo se perceba na sua caminhada e busque dentro dele esse potencial de vida interno. Fazer com que o indivíduo se desidentifique com as crenças e os padrões limitantes que foram incorporados através da imposição das instituições sociais, da família, das religiões, a ideia, a perspectiva que nós temos de nós mesmos, a imagem que nós temos de nós mesmos é muito distorcida, porque foi o que a sociedade nos trouxe. Então chega um momento em que o universo vai nos convidar a repensar essa caminhada e trazer de dentro de nós a nossa verdadeira identidade. Então, nessa perspectiva, é muito importante a gente, quando fala do Eneagrama, fazer uma distinção entre o Eneagrama enquanto símbolo, um símbolo milenar, né, cuja história do seu surgimento se perdeu na história, né, data de 2500 a.C. Então, o Eneagrama, enquanto símbolo esotérico, símbolo milenar, mas que tinha, assim, como foco proporcionar ao indivíduo, ao homem, o resgate da sua essência divina, a conexão com a sua essência divina, com a fonte criadora de tudo que é. E o Eneagrama dos 9 tipos de personalidade. Então, como foi que o Eneagrama da atualidade fez essa união entre a tradição milenar, a sabedoria, os dos conhecimentos esotéricos e da psicologia moderna, da psicologia transpessoal, que resultou no Eneagrama dos 9 tipos de personalidade? Bom, o Gurdjieff, ele tinha um grupo de pessoas que faziam muitas pesquisas, né? Eles se reuniam e eles se intitulavam de o grupo daqueles que buscam a verdade. E ele andou por vários países no mundo, por vários lugares, em busca dessa tradição milenar do ensinamento esotérico que buscava a conexão com o divino, com o sagrado. E então, quando ele chegou ao Afeganistão, ele encontrou o símbolo do Eneagrama. Então ele passou a utilizar o símbolo do Eneagrama, para trabalhar com os seus alunos. Então nós podemos dizer que na filosofia do Gurdjieff, o primordial era o símbolo do Eneagrama. E ele procurava trabalhar com os seus alunos, né, com ênfase nessa sabedoria milenar, esotérica, de modo que eles descobrissem qual é a sua função no mundo, qual é o seu propósito no mundo, qual é a sua conexão com o universo e de que forma eles poderiam desvendar a verdadeira identidade que estaria encoberta por camadas e camadas de mecanismos de autodefesa, né? Então,
ele trabalhava com seus discípulos nessa perspectiva. Mais adiante, é claro que eu elaborei uma apostila para os cursos do Enneagrama, que a gente vai estudando mais profundamente, mas hoje a gente vai trazendo assim uma síntese da síntese, né? Para a gente ter pelo menos uma noção básica. O Oscar Ichazo, ele ficou sabendo desses trabalhos do Gurdjieff e ele entrou em contato e conheceu o símbolo do Enneagrama, e nesse processo de buscar a verdadeira identidade, aquilo que a gente tem de mais puro, ele resolveu atribuir então ao símbolo do Enneagrama. O Enneagrama é uma estrela de 9 pontas, né? Que era utilizada pelos povos antigos para mapear os eventos, né? Desde a sua concepção em toda a sua trajetória. E aí ele percebeu ali no Enneagrama um grande instrumento também para trabalhar. Assim, o Gurdjieff trabalhava numa perspectiva, ele resolveu trabalhar numa outra perspectiva, na qual ele trouxe o Enneagrama dos vícios e das paixões. E aí, o que ele fez? Ele trouxe entre esses vícios e paixões, que tem a ver com o ego, com as nossas ilusões, ele trouxe os 7 pecados capitais, a luxúria, a gula, a avareza, né? Mas aos 7 pecados capitais, ele acrescentou mais 2 coisas muito importantes, 2 sentimentos muito importantes, que são imprescindíveis para desvendar esses mistérios que encobrem a nossa verdadeira natureza, que são o medo e a ilusão. Então, o medo e a ilusão, aliado a esses 7 pecados capitais, trouxeram o Enneagrama dos vícios e paixões do Gurdjieff. Mais adiante, o Enneagrama dos vícios e paixões do Oscar Ichazo. Mais adiante, o Oscar Ichazo ficou sabendo do trabalho do psicólogo, do psiquiatra Cláudio Naranjo. O psiquiatra Cláudio Naranjo foi então assistir uma das pesquisas, um dos trabalhos do Oscar Ichazo, e começou a identificar naquele enneagrama dos vícios e das paixões uma forma de desvendar os mistérios da psique humana. Porque daí ele já trouxe a visão, né, da ciência aí. Ele trouxe a visão da ciência. Então, é a união da ciência milenar, dos ensinamentos antigos, das tradições esotéricas, com o olhar da ciência. Então, ele resolveu estudar, fazer um mapeamento de como a personalidade humana se constituiu, né, e de que forma ele poderia traçar, através do enneagrama, os eneatipos, ou seja, os 9 tipos de personalidade. Tá? Então, aí, em todos esses materiais, esses livros sobre o enneagrama, existe um ponto aí que é muito importante e que eu trago nessa apostila minha, que é a formação da personalidade e os centros de inteligência e a sua relação com os centros de inteligência, porque isso é o trabalho que o Cláudio Naranjo trouxe. Foi mais ou menos em cima disso. Eu fui trazendo, e os autores trazem também, o Dom Riso, a Ellen Palmer, o Pedro Alípio,
e outros tantos, né, que trouxeram muitas contribuições. Eu peguei esse viés de como resgatar a verdadeira identidade através dessa relação, da formação da personalidade. Qual é a relação que tem a formação da sua personalidade com os centros de inteligência? Como e por que você se constituiu assim? E principalmente, você não é nenhum desses eneatipos. Os eneatipos são, na verdade, os teus mecanismos de autodefesa. São as suas estratégias, as formas que você encontrou de sobreviver às exigências do mundo. Então, desde o nosso nascimento, em algum momento da nossa infância, nós nos perdemos de nós mesmos. Para sobreviver ao mundo, às suas exigências, nós tivemos que negar aquilo que nós tínhamos de mais puro entre nós. Isso nos custou um preço muito alto, para ser amado, para ser respeitado, para ser merecedor. Nós encobrimos a nossa verdadeira identidade por camadas e camadas de proteção. Então, isso resultou numa visão, numa imagem distorcida de nós mesmos. Por quê? E qual é a relação disso, da formação da personalidade com os centros de inteligências? A forma, a estrutura da nossa mente, a base de estrutura da nossa mente, ela utiliza 3 formas de perceber e de lidar com o mundo que nos cerca, que são as funções vitais: a função racional, a função emocional e a função física, ou seja, o pensar, o sentir e o agir. E essas funções vitais, elas estão vinculadas, elas estão articuladas e vinculadas aos centros de inteligência. Eles estão contidos nessa função. E que centros de inteligência são esses? Os centros de inteligência são o centro racional ou intelectual, o centro emocional e o instintivo. Por que esses centros de inteligência estão relacionados com a distorção da nossa autoimagem e a forma como nós fomos construindo uma relação também com uma realidade que nos cerca de forma distorcida. Por quê? Esse centro de inteligência, o centro intelectual ou racional, o centro emocional e o centro instintivo, eles nos permitem o quê? Compreender, interpretar e perceber toda a realidade que nos cerca. Portanto, a forma como eu compreendo e me relaciono com essa realidade tem a ver com a forma e com as crenças que o mundo me trouxe e que eu acredito que é verdade. Uma forma como eu me percebo. Por quê? O que é o centro intelectual? O centro intelectual ou racional, ele me permite o pensar, o tomar decisões, mas o tomar decisões sempre observando aquilo que vai me trazer mais prazer, aquilo que não vai me machucar, aquilo que vai fazer com que eu não me prejudique. Eu vou avaliar, eu vou pensar e vou analisar os riscos, né? E depois, o centro emocional. Bom, quando as emoções estão em equilíbrio, a gente caminha com equilíbrio e as nossas relações estão em equilíbrio. Mas quando as emoções se chocam, quando a gente começa
a olhar a realidade que nos cerca e a relação com as pessoas de forma distorcidas, o que acontece? Aí isso traz problemas, sofrimentos e desgastes nas nossas relações intra e interpessoais. Então, até os primeiros anos de vida, esses 3 centros, eles ficavam em perfeita harmonia. Porém, com essa necessidade que nós tínhamos de sobreviver ao mundo, né, e de permitir que as pessoas negassem o que era nosso, e nós mesmos negamos o que era nosso, os nossos desejos, a nossa vontade, para ser merecedor, para sobreviver ao mundo, a gente foi desenvolvendo mecanismos de autodefesa que comprometeram, né, a construção da nossa personalidade e que fez com que a gente construísse uma falsa personalidade. O ego, as ilusões, as crenças, os padrões delimitantes, né? A necessidade de validação do outro. Então, o que acontece aí? Bom, a forma com que eu vou me relacionar com esses 3 centros, o centro racional e intelectual, o centro emocional ou o centro instintivo, é que vai interferir na minha personalidade. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque para eu poder sobreviver, eu vou eleger um desses 3 centros como sendo o centro magnético. Eu vou escolher um desses como centro magnético. Ele é o mais importante de todos os centros magnéticos. Eu vou escolher ou o intelectual, ou emocional, ou instintivo como sendo o meu centro magnético, porque é através dele que eu vou atrair as coisas, as pessoas, aquilo que eu preciso para mim. E sempre que eu estiver diante de um conflito, de uma dificuldade, é nesse centro magnético que eu vou buscar as respostas também. Mas tem também o centro de apoio, que é onde estão as nossas capacidades, é onde está, assim, aquilo que a gente tem de mais altruísta, de mais sincero, onde está a nossa generosidade, a nossa compaixão, né? Raramente a gente usa ele, mas ele é um centro de apoio, porque senão você fica só lá na ilusão, né? Porque além desse centro de apoio, nós temos um terceiro centro que é o centro rejeitado. E aí é onde se encontra a escuridão. Por baixo de camadas e camadas estão os eventos traumáticos que nós vivenciamos e que fizeram com que a gente acreditasse que o mundo não é bom, que eu não mereço, que amar é sofrer, né? Que relacionamentos trazem dor. Então ali existem questões que estão bem escondidinhas e que eu não quero mexer, porque dói muito. Às vezes as pessoas julgam, mas essa pessoa está sempre do mesmo jeito, porque não se ajuda. Não é isso. Não é bem assim. Às vezes as pessoas não conseguem mexer. Esse centro rejeitado é onde estão as nossas dores mais profundas, né? E que a gente não consegue mexer. Então, nós temos aquele magnético que traz, é assim que a gente vai se relacionar com dor e prazer. Se eu escolho, por exemplo, o intelectual para ser o meu centro magnético, então eu vou atrair as pessoas, eu vou conquistar as pessoas, eu vou merecer a atenção das pessoas, sendo uma pessoa intelectual, sendo uma pessoa inteligente, sendo uma pessoa de destaque. E sempre que tiver algum conflito, onde é que eu vou buscar? Na racionalidade, na intelectualidade eu vou resolver.
Só que se eu me pegar muito a isso, se eu me apegar muito à intelectualidade e à racionalidade, eu vou me perder daquele segundo centro de apoio lá, da compaixão, da generosidade, da paciência, do acolhimento, né? E o centro rejeitado, nem pensar em mexer. Então, quando a gente trabalha com Eneagrama, eu trago sempre esse foco porque eu não trabalho, isso é só uma pequena descrição. Eu procuro primeiro trazendo nessa perspectiva a origem, os conceitos, toda a história do Eneagrama, a distinção entre o símbolo do Eneagrama e o Eneagrama dos 9 tipos de personalidade, o Eneagrama dos 9 tipos de personalidade na perspectiva atual. Então, eu procuro ir trazendo esse movimento e trazer principalmente essa reflexão de como e por que o indivíduo se constituiu como ele é. Partindo dessa questão da relação entre a formação da personalidade e esses centros de inteligência. De que forma eu vou resgatar a minha verdadeira identidade? Porque o Eneagrama, ele não é um símbolo estático, ele é um símbolo dinâmico. Você não é nenhum dos eneatipos, são os teus mecanismos de autodefesa. Nesse centro rejeitado está ali a tua dor, a tua motivação básica. É o que te fez criar essas defesas para sobreviver ao mundo. E isso é muito forte. Então, eu procuro trabalhar no sentido de trazer essas reflexões para as pessoas, apresentar em seguida os eneatipos, apresentar cada um deles, quais suas variações, quais suas dinâmicas, e também na perspectiva de que nós somos um pouco de cada um deles, né? O perfeccionista, o prestador, o realizador, o romântico, o observador, o desconfiado, né? O precavido, o entusiasta, que é aquele aventureiro, né? O controlador e, por fim, o pacifista. Então, mas nós não somos nada disso. Esses são os mecanismos de defesa que nós construímos para nos defender do mundo. Isso é ruim? Não. Nós somos um pouco de cada uma desses mecanismos de autodefesa. Cada um de nós tem os vizinhos ali, cada eneatipo tem as asas, as dinâmicas, as variações, né? E durante o curso eu costumo fazer vivências, porque uma vez que eu estou trabalhando com as pessoas na perspectiva de que nós temos crenças e padrões limitantes, couraças físicas, mentais, emocionais, espirituais, que nos impedem de avançar. E que existe sim a possibilidade de desconstruir tudo isso, né, desativando esse gatilho, mas que é necessário, acima de tudo, que cada um de nós tenha a coragem, a ousadia de atravessar a escuridão, de dar um mergulho nessa escuridão e saber que no fim do túnel existe a luz. Nós precisamos realmente ser ousados para acreditar que é possível, sim, transformar e resgatar a nossa verdadeira identidade, de modo que a gente possa caminhar no mundo sem ser do mundo e, principalmente, nos relacionarmos com todas as pessoas sabendo que existe um propósito maior nessa caminhada no mundo. Estar no mundo sem ser do mundo significa que eu posso usufruir de tudo o que é do mundo.
mas que não necessariamente eu vou me relacionar com apego, com a possessividade. Eu vou caminhar na entrega, sabendo que existe uma força maior, que nós não temos o controle de nada. Então, essas vivências, elas permitem esse mergulho. São vivências muito fortes, são vivências onde as pessoas são acolhidas com amor, sem o julgamento, onde elas podem olhar para a sua dor e também olhar para a dor do outro, porque a gente faz as vivências e também faz o compartilhamento das percepções, das emoções que vieram para cada um. Então você aprende com a dor do outro, você não vai julgar os erros do outro e você não vai estar preocupado com o que o outro vai pensar ou deixar de pensar de você naquele momento, porque todos estão ali na entrega, sem julgamento, simplesmente entendendo que tudo isso foram experiências necessárias e que nós somos parte de algo muito maior e que é preciso, né? É necessário resgatar a nossa verdade interior. Porque a cura não pode ser encontrada em nada do que esteja fora de nós. A cura é um processo que vem de dentro para fora. Então, toda e qualquer proposta de terapia holística, ela vai fazer esse movimento em você. Ela vai favorecer o mergulho no ser. Ela vai favorecer esse despertar para que você encontre uma nova realidade. Então, as vivências são muito importantes, através de meditações, trabalhos com mandalas, as danças circulares sagradas, que a gente também utiliza. Então, a gente vai articulando a teoria com a prática. Então, se eu estou mostrando para as pessoas a forma como elas se constituíram assim como elas são, né? Como foi que elas criaram essa realidade distorcida do mundo, essa imagem distorcida de si mesmas, e de que forma elas podem reverter esse processo. Então, nós vamos vivenciar a teoria e a prática. Vamos vivenciar as duas coisas. E, porque se eu faço um curso simplesmente para falar só de teoria e eu não levo isso para as pessoas com amor e com respeito à dor do outro, entendendo que isso faz parte de mim, eu também passei por isso, então eu não posso contribuir de uma forma significativa para a transformação do outro. Eu posso até levar inúmeras referências de autores famosos, ficar lá 2, 3 enchendo a cabeça das pessoas de conteúdo, mas isso vai despertar muito nelas. Elas têm que entrar no sentir. As funções vitais, o pensar, o sentir, o pensar, o sentir e o agir. Somente quando a gente integra o pensamento, o sentimento e a ação é que a gente entra no fluxo da energia universal, é que a gente mergulha no nosso ser, no nosso potencial de vida interna. Porque se você se apega a apenas uma face daquilo que você é, você não vivencia a totalidade do teu ser. Então você precisa integrar o pensamento, o sentimento e a ação. Eu não posso ser só impulsivo, agir com a emoção, ou não, e também não posso ser só racional. Eu tenho que ter também um pouco da emoção, né? E não posso também agir por impulso sem pensar nas consequências. Então é muito necessário que a gente tenha essa reflexão sobre a importância do pensar, o sentir e o agir.
Quando isso integra, as coisas se aquietam dentro e fora de nós também. E tudo ao nosso redor começa a se harmonizar, entrar nos eixos. Então, essa perspectiva que a gente trabalha com o Eneagrama é mais ou menos nessa direção. Além desse curso do Eneagrama, nós estamos agora lançando um curso sobre autoconhecimento. O curso é intitulado Processo de Autoconhecimento, Rompendo as Fronteiras da Ilusão. É um curso bem interessante que a gente pretende reunir um público masculino, feminino, e nós vamos oferecer esse curso na reserva Verde Sertão, no Pantanal, né? É um curso que vai ser constituído de 8 módulos, 2 vezes por mês, né? No espaço de 4 meses, e que nós vamos trazer vários conteúdos que falam das relações intra- e interpessoais, o relacionamento perceptivo em relação ao outro, né? E também como romper com as fronteiras da ilusão. Nós vamos falar também sobre as interfaces do ego, sobre o estado atual da humanidade. Nós vamos falar também sobre esse processo de autoconhecimento no mergulho mais profundo. Vamos trabalhar convivências, danças circulares, trabalhos com mandalas. Então tem, assim, conteúdos que vão ser reunidos e articulados nessa perspectiva de realmente contribuir para esse processo de autoconhecimento das pessoas, nesse mergulho mais profundo e num processo assim de conexão com o outro, né, na perspectiva da compreensão, da compaixão, onde você cria um espaço no qual o outro pode se revelar, o outro pode falar da sua dor, o outro pode compartilhar, né, da sua autoimagem, dos seus medos, das suas inseguranças, sabendo que não será julgado, sabendo que ele será simplesmente acolhido e que nada disso é real, porque existe um propósito maior. Nós somos parte de algo muito maior e é essa dimensão que nós temos que resgatar na nossa vida. Então vai ser um trabalho gostoso, né, que nós vamos lançar esse curso em maio, mas antes a gente vai fazer uma palestra de sensibilização das pessoas, né? E, se Deus quiser, será um lindo curso e a gente pretende contribuir e compartilhar um pouco dessa nossa caminhada com as pessoas que estejam interessadas nesse mergulho dentro de si mesmas, né? Fátima, o que é o Magnified Healing? Então, as pessoas sempre perguntam, Fátima, você ministra curso Magnified Healing, mas o que é Magnified Healing? Aí eu costumo dizer, nossa, Magnified Healing é algo tão profundo, mas tão profundo, que é difícil de escrever com palavras, né? Se você pudesse traduzir, seria Magnified Healing, a cura magnificada, mas ele não pode ser traduzido, essa modalidade de cura não pode ser simplesmente traduzida dessa forma. Ela é um estilo de vida para mim. O que é Magnified Healing? Magnified Healing é uma modalidade de cura que foi apresentada pela mestra Kuan Yin, mãe da compaixão e da misericórdia, para as americanas Gisele King e Catherine Anderson. E elas canalizaram essa modalidade de cura. Assim, a gente não vai entrar tão profundamente, né, em todos os processos, em todas as etapas que isso envolveu, mas é interessante como elas relatam. Elas já não estão mais entre nós. Catherine fez a passagem em 2015
E a Gisele fez a passagem no início do ano de 2022, em fevereiro. Então eu tenho um grande respeito, um grande amor por essas mulheres que também eram mães, esposas, avós e que deixaram esse grande legado, porque hoje Magnified Healing já tem mais de 144 mil iniciados no mundo inteiro. A apostila, o manual de instrução, ele já foi traduzido em vários idiomas e Magnified Healing já está em muitos países do mundo. Então, essas grandes mulheres, Gisele e Catherine, elas foram grandiosas porque elas tiveram que renunciar a muitas coisas. Foi uma escolha ser um instrumento, né, do Altíssimo Deus do Universo para deixar para a humanidade esse presente que foi trazido por Deus através da Mestra Kuan Yin. Então, Magnified Healing, ele é essa modalidade de cura que nos foi trazido pela Mestra Kuan Yin e canalizado por essas grandes mulheres, né, grandiosas mulheres. E o que é Magnified Healing? Então, Magnified Healing é uma modalidade de cura que trabalha com uma frequência vibracional de, no mínimo, 5ª dimensão. Né? E quando a gente fala de dimensão, entenda-se que não é um lugar determinado no espaço, mas aqui, nesse contexto, a gente está falando de frequência vibracional. Então, Magnified Healing, ele trabalha na perspectiva de alinhar, fazer o alinhamento, né, dos teus chakras, trazer a luz superluminal para fazer toda a limpeza do teu canal de luz, fazer a união do céu e terra no teu coração. Então, todo o foco de cura em Magnified Healing é o coração. Nós temos algumas etapas da prática de Magnified Healing que envolve essa limpeza do canal de luz, equilíbrio dos chakras, a conexão, o aumento da energia nas mãos, porque com Magnified Healing você é um co-criador. No Reiki nós canalizamos a energia, mas em Magnified Healing você co-cria a energia. Ela pulsa 24 horas nas suas mãos. Então você co-cria diretamente com a fonte a energia de Magnified Healing. E ao co-criar essa energia, você está preparado para trabalhar as etapas que seguem da autocura, da cura de si mesmo e da cura dos outros. Então, nessas etapas da cura, você vai trabalhar a conexão do sistema nervoso, que vai fazer as ativações no teu sistema nervoso, de modo que você possa construir novas sinapses neurais, dar novos comandos às suas células. Depois você vai trabalhar a redistribuição do cálcio na coluna vertebral, né? A cura do karma, a expansão da chama trina, a construção do corpo de luz e as ativações dos filamentos do DNA. Então, Magnified Healing é uma prática que nos permite, né, construir um novo homem, uma nova genética, um novo mundo, uma nova consciência. E e a gente, quando faz a nossa prática de Magnified Healing e faz todo esse processo de ativação do sistema nervoso, todos os comandos que foram dados aqui no sistema nervoso, eles vão descer pela nossa coluna vertebral e vão levar as células do corpo inteiro para que elas ouçam e recebam esses novos comandos. E vai também favorecer a cura do karma. O que seria a cura do karma que você perguntou? Mas o que é a cura do karma em Magnified Healing? A cura do karma não é uma coisa que você vai fazer, curou o karma. É o equilíbrio do karma. Você é 100% responsável
por aquilo que você traz para a sua vida, né? Então, quando você é iniciado em Magnified Healing, uma vez que você aceitou o convite de ser um trabalhador da luz, de ser um pilar de luz a serviço no planeta, tudo que você vivenciou até aquele momento vai ser redimido. Mas dali para frente é com você. É 100% da sua responsabilidade o que você vai criar ali, certo? Então, a gente fala em equilíbrio do karma, porque você tem que ter a consciência de que você é 100% responsável pelas escolhas que você faz. Então, Magnified Healing, ele é oferecido em 3 fases. A primeira, né, que é o workshop de 2 dias, onde você faz a ativação da chamatrina no seu coração, a ativação e a expansão da chamatrina no seu coração. A segunda fase, que é um workshop de celebração de cura, e é um workshop que ele envolve 2 momentos. Um que é o curso em si, é apenas um dia de curso, né? Mas esse workshop, ele tem esses 2 momentos, que um é o curso em si, primeiro momento, e o segundo momento é quando você abre para a comunidade receber a cura com Magnified Healing. Então, no primeiro momento, você ensina os seus alunos a dirigirem e organizar uma celebração de cura com Magnified Healing, né? Ali, nessa cerimônia, nesse templo que nós construímos de cura, os corpos dos alunos são os pilares.